Olá, turma bonita do Instituto Fastef, como vocês estão? Voltamos para nossa terceira aula e hoje, particularmente, a aula está muito boa. Doutrina da Trindade, aula de número 3. Se você está no nosso portal e não assistiu às duas primeiras aulas, por favor, assista a aula de número 1 de Teologia da Trindade, assista a aula de número 2, para que a gente possa dar seguimento a esse conhecimento avançado e para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa ter mais e mais conhecimento avançado. Eu espero que hoje você esteja com a tua expectativa lá em cima para tudo aquilo que nós iremos falar. Começamos falando sobre o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, a triunidade, como nós ensinamos nas duas primeiras aulas, ela é composta de um Deus único que se revela em três pessoas eternas. Eu gosto muito mais desse gráfico aqui, com essas intersecções, do que puramente uma pirâmide. Eu já vi alguns gráficos sobre a Trindade com a representação de uma pirâmide. Eu não gosto muito porque denota que o Filho e que o Espírito Santo são inferiores ao Pai, já que o Pai está lá no topo da pirâmide. Eu gosto mais dessa intersecção, porque um está contido no outro. A tese central da obra redentora trinitária é que Deus cumpriu seu ministério terreno em plena dependência do Espírito Santo, ou seja, o Pai enviou, o Filho obedeceu e o Espírito Santo capacitou. Obviamente, o Filho, ele é Deus, mas enquanto homem aqui na terra, ele é obediente. Obediente em tudo, até a morte de cruz, que foi a pior morte da época, e mesmo assim, Jesus suportou por nós. Nós temos aqui pelo menos 3 eixos divinos para nós entendermos esse relacionamento perfeito entre o Filho de Deus, o Espírito Santo, nessa missão que nós chamamos redentora e que se resume em algumas etapas. Primeira, a concepção, a encarnação milagrosa. Jesus, o Filho de Deus, nascendo de uma virgem. Jesus, o Filho de Deus, sendo concebido por obra e graça do Espírito Santo. Segundo, nós temos a capacitação, o ministério terreno de Cristo, aonde ele vive aqui na terra, sujeito às mesmas paixões que nós, durante 33 anos e meio, se capacitando e sentindo na pele tudo o que o ser humano sente. Cooperação, que foi a obra de salvação. Você acha que é fácil ou foi fácil para o nosso Senhor se entregar na cruz do Calvário? Você acha que é fácil, que seria fácil para qualquer um ser humano entregar a sua própria vida na cruz? Com certeza não foi fácil. Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, como ovelha muda, passou por tudo isso para nos dar a libertação, para nos dar a vida em abundância. Nesse primeiro eixo da concepção, nós temos o agente do nascimento, Maria. Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo e te cobrirá com a tua sombra. Maria foi a pessoa escolhida pela Trindade para
conceber a Jesus. Essa encarnação foi uma obra criativa, protetiva do Espírito Santo. O anjo Gabriel, que é um mensageiro, foi enviado para Maria. O Espírito Santo envia o anjo Gabriel, mas para Maria ficar ciente de que ela engravidaria, não por uma relação sexual com José, e aquilo que envolveria a vida dela a partir do seu ventre era o Espírito do Senhor, era o Emanuel que repousava sobre ela. Então, para muitos céticos isso seria impossível. Só que o impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que você acha que pelo raciocínio, pelo intelecto, seria absolutamente impossível, para o nosso Senhor é possível. E a matriz desse contraste aqui foi a necessidade de uma vida pura, santa, casta de Maria. Porque Jesus precisava ser concebido pelo Espírito. Então Maria precisava ser uma mulher virgem. No primeiro Adão, nós temos uma origem do pó da terra. No segundo Adão, Jesus, nós temos uma origem, uma concepção do Espírito Santo. Então, muita coisa muda do primeiro Adão para o segundo Adão por obra e graça do Santo Espírito de Deus. E aí nós temos a natureza do primeiro Adão pecaminosa, lá no Éden. O segundo Adão, Jesus, santa, hagios, totalmente separado, sem pecado. O histórico de Adão, ele falhou. Ele desobedeceu no Éden, no paraíso. Só que o segundo Adão, Jesus, cumpriu perfeitamente a lei. Olha como não é o lugar, né? Eu costumo dizer para os alunos que a mesma água que amolece a batata é a mesma água fervendo que endurece o ovo. Se você botar um ovo e uma batata na mesma situação, numa água borbulhando, numa água fervendo, você vai ter a dureza do ovo e a moleza da batata. Então não é a condição, não é o ambiente. Porque Adão fracassou no Éden, no paraíso. Já Jesus venceu no deserto. E o resultado, que Adão trouxe condenação para toda a raça humana, mas Jesus veio resgatar como um Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje você tem paz, se hoje você tem libertação, se hoje você tem graça, foi tudo por Deus. Esse favor imerecido do Senhor. No segundo eixo, nós temos a capacitação. Como diz o Evangelho de João, o Verbo se tornou carne, João 1. O Verbo é eterno, é coigual ao Pai, não é menor nem maior. Porém, ao assumir a forma humana, sem deixar de ser Deus, Jesus limitou-se voluntariamente o uso independente dos seus atributos divinos. Tanto é que ele diz assim, vocês não sabem que se eu rogasse o meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos para me salvar agora? Só que ele se esvaziou de si mesmo, kenosis ou kenosis, deixou toda a sua glória e veio a esse mundo para nos dar libertação, não com os atributos divinos, mesmo continuando sendo Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. É o que nós estudamos em Cristologia. Aqui na Terra, Jesus operou, fez milagres, integralmente como um homem, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então Deus ele ainda continua usando homens, mulheres, que são pessoas cheias do Espírito. O próprio Jesus disse em João 14 que aquele que crê nele, aqueles que creem em mim,
farão as mesmas coisas que eu fiz e outras coisas maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então ele nos deu essa prerrogativa de continuar vivendo em espírito. Dentro do ciclo da dependência de Cristo, nós temos o batismo, o Espírito Santo descendo visualmente em forma de pomba e o Pai confirmando a filiação. Lucas 3:22, este é o meu filho amado a quem eu me comprazo. Um segundo momento, nós temos a tentação lá no deserto. O Espírito Santo guia Jesus, leva Jesus ao deserto, mas também não deixa ele desprotegido, não. O reveste do poder para ele vencer as tentações do maligno. Nós temos em Atos 10:38 o ministério de Cristo, Jesus ali tendo o Espírito Santo que o unge com poder, com sabedoria, nessa comunhão íntima com o Pai, para curar, para ensinar, para ministrar. E no final da sua missão aqui na terra, a cruz. Em Hebreus 9:14, pelo Espírito Eterno, Cristo se oferece a si mesmo como sacrifício imaculado, como uma ovelha muda, sem reclamar. Claro que teve um momento que nós estávamos por um fio, quando o Senhor disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sobretudo, não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Naquele momento, eu acho que nós estávamos ali por um fio. Jesus quase desistiu. A anatomia do ministério de Jesus, em Mateus 12:28, se pelo Espírito de Deus é que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus aqui nessa anatomia, ele nos dá palavras proferidas, dotadas de uma suprema sabedoria. Nós temos os milagres, são as manifestações físicas do poder dele, da compaixão dele pelos pobres, pelos oprimidos. Em terceiro lugar, nós temos os demônios que são expulsos, expelidos. É uma demonstração absoluta de poder e autoridade. E o perdão ministrado, revelado através da graça restauradora. Como é que Jesus, como homem, realizou tudo isso aqui? Palavras proferidas, milagres realizados, demônios expulsos e perdão de pecados. Porque o Espírito do Senhor o capacitava. O centro aqui do ministério de Cristo, da obra de Cristo, da vida de Cristo, é justamente o Espírito do Senhor lhe capacitando. E esse mesmo Espírito está sobre nós hoje, tá? Digamos que fosse possível, não é. Só uma suposição, só um exercício. Digamos que fosse possível o Espírito do Beethoven entrar na minha vida. Se o Espírito do Beethoven entrasse na minha vida, eu ia compor como Beethoven. Eu ia ser um grande músico. Imagina se fosse possível o espírito de Leonardo, de Donatello entrar em mim. Eu ia pintar como nunca eu pintei. Isso não é possível. Agora, o que é possível, sim, é que o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, te capacitando, te fortalecendo. Nesse terceiro eixo, nós temos a cooperação, o motor trinitário da missão. A salvação, turma, não é uma ação isolada, não é uma ação apenas ímpar, mas é uma ação pura, é uma expressão de amor, é uma expressão de missão, aonde o Pai, que é Deus, o Abba, ele é a fonte. João 3,16 decreta, envia, nos dá a origem do propósito redentor. Quem é o Filho? O Filho é a oferta de Deus.
ele executa, ele obedece, ele assume a sua carne, ele cumpre a lei, ele recebe condenação. E o Espírito Santo, ele é essa força que nós precisamos para continuar. Ele aplica, ele revela, ele implanta todos os méritos da cruz diretamente no coração do crente. Isso é maravilhoso. Essa cooperação da Trindade, essa união de esforços. É isso que a Trindade faz desde Gênesis 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O holoforte divino, a missão do Espírito, em João 16,14 diz: ele me glorificará, Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele não busca uma glória própria. A missão do Espírito Santo é primária no sentido de revelar e de exaltar o Filho. Toda obra espiritual genuína, ela é cristocêntrica. O que significa isso, professor? Jesus sempre está no centro. A honra, a glória, o louvor, a majestade deve ser entregues a Deus. Sempre o que fizermos precisa apontar para o Cristo. Tudo, a Bíblia toda. Eu estou com uma série lá no meu canal. Se você não é inscrito, você pode se inscrever aqui, ó, no meu canal, Prof. Eduardo Maciel. Nós estamos com uma série todos os dias dos 66 livros apontando para o Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos profecias sobre o Filho de Deus. Tudo na Bíblia aponta para o Cristo. Tudo na Bíblia procede do Espírito Santo. E a nossa resposta a essa obra trinitária é o plano da redenção, que vai requerer de mim, de você, uma resposta humana, ativa, ou seja, o primeiro passo é meu. O primeiro passo é seu. Deus não vai fazer tudo. Inclusive, Deus é o Deus do impossível. Agora, o possível, quem faz é o ser humano. Então, nós temos a fé e o exemplo de Maria, de confiar no invisível, de se entregar humildemente, dizendo em Lucas 1,31, cumpra em mim a tua palavra. É uma entrega total. Em segundo lugar, nós temos o arrependimento, reconhecer a nossa completa insuficiência e se voltar inteiramente para Deus. Atos 17:30. Tem muita gente que se acha o bambambam, a última Coca-Cola do deserto, a última Pepsi Twister da caneca, o último biscoito ou bolacha. Não somos. Precisamos muito de Deus. E a obediência, que é a submissão prática, diária, é a direção do Espírito Santo. Assim como o Filho se submeteu ao Pai, Tiago 1,22, nós também devemos nos submeter. Você tem coragem de dobrar o seu joelho todas as manhãs e dizer: Pai, faça a tua vontade na minha vida, cumpra o teu plano, que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, de produção, de milagres. Eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer. Conduza o meu caminho, conduza a minha história, muda a minha trajetória. Dentro de uma síntese suprema, que também é paradoxal, porque nós dependemos dele. Se até o próprio Verbo encarnado, Jesus, sendo ele o Todo-Poderoso, escolheu se esvaziar de si mesmo, que é nozes,
e viver absolutamente na dependência do Espírito Santo para realizar a sua missão? Sabe o que Jesus fazia nas horas vagas? Quando não tinha ninguém para atender, quando não tinha ninguém para expulsar demônio, para restaurar, Jesus ia para o monte fazer vigília. Jesus, ele sentia a necessidade de estar conectado com o Espírito e com o Pai. Quanto a nós, a sua igreja, precisamos desesperadamente muito mais dessa mesma união, dessa mesma capacitação, dessa mesma caminhada cristã diária. Ontem foi bom, hoje vai ser melhor e amanhã eu continuarei em comunhão com Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é só ir à igreja aos domingos. O que vai fazer uma grande diferença na nossa vida é a prática cristã, que acontece de segunda a segunda, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, 24 horas por dia. O que vai fazer a diferença é você ser um cristão de verdade. Em síntese, o que significa a palavra santo? Hagios, separação do pecado, consagração total a Deus. Será que eu e você estamos dispostos a viver uma vida totalmente para glorificar, amar e servir ao Senhor? Qual é a base da nossa justificação? A santidade impecável de Cristo, o segundo Adão. O que é santificação? É ter os nossos pecados anulados, apagados. Um criminoso sair pela porta da frente, porque um advogado fez um ótimo trabalho e ele conseguiu se isentar da sua culpa. Isso é justificação. Não era Jesus que deveria morrer, ele não tinha pecados. Quem deveria morrer pelos delitos e pecados éramos nós. Qual a missão principal do Espírito Santo? Glorificar, revelar e exaltar o Filho, Jesus. Por isso que o Espírito Santo não é menor que Jesus, ou maior que Jesus, ou menor que Deus, ou maior que o Pai. É uma triunidade. O que Deus espera de nós diante dessa obra? Uma resposta de fé, uma resposta de arrependimento, uma resposta de obediência. Adão lá no Éden, estava tudo muito bom, né? Estava tudo muito bem. Tem gente que quando está tudo muito bom, tudo muito bem, arruma alguma coisa para se estressar. Como diziam os antigos, alguma coisa para se coçar, né? Alguma sarna. Adão lá no Éden só precisava obedecer. Se ele tivesse obedecido, certamente hoje nós estaríamos lá no paraíso. O Pai e o Espírito. O Pai é santo, o Espírito também é santo. Essa obra trinitária nos transforma de meros escravos para herdeiros eternos. Herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele. Você sabe o que é herança? Herança é legado. Herança é direito. Herança é uma vida diferente. A obra redentora, dentro daquela sinergia que eu mostrei para vocês no gráfico inicial, nós temos o Pai, o autor que planeja, que resgata na eternidade e que garante a herança. Nós temos o Filho que executa, conquista para nós a redenção na cruz, nascido sobre a lei para remir os pecadores. E nós temos o Espírito Santo que executa a adoção no coração. O Espírito Santo, ele santifica.
O Espírito Santo, ele sela o crente. Olha o que diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Estou tentando conseguir. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui em Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, hoje nós vivemos dentro de um propósito divino. Hoje nós temos algo dentro de nós. A salvação é essa sinergia divina perfeita, o dom do Pai, o dom do Filho, consumado em nós pelo poder do Espírito Santo. É muita bênção. O grande resgate das nossas vidas foi da escravidão para a adoção. Lá no passado nós vivíamos numa escravidão e a condição do ser humano era pneuma douleia, espírito de escravidão. Mas a partir do momento que Cristo morre na cruz, a nossa condição hoje no presente é de adoção. Pneuma rui tessia, espírito de adoção. O sentimento lá no passado era sentimento de temor, de medo, de constante punição. Não faz isso não, que Deus vai te mandar para o inferno. As pessoas viviam esse medo. Já o sentimento no presente é o vínculo do afeto, do perdão e da plena confiança em Deus. O ambiente no passado era um ambiente de trevas, de ignorância espiritual, de separação de Deus. Só que o ambiente hoje é a plena luz divina e a comunhão contínua, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Antigamente só o sumo sacerdote tinha esse acesso. Hoje todos nós temos esse acesso. A lei do passado, da escravidão, revelava o pecado, mas não tinha poder para libertar o ser humano. Já a graça de Deus concede para nós hoje, no presente, condições de vencer a carne, vencer o pecado, vencer o inferno. Hoje eu sou livre. Não somos mais escravos. Somos filhos enxertados nessa videira verdadeira. O primeiro pilar é o privilégio do Abba, Pai. Lá em Israel, o dia que você for, você vai ouvir muitas crianças dizendo Abba, Abba, Abba. Representa para nós essa paternidade, esse acesso íntimo. É um termo em aramaico. Abba é uma forma afetuosa, como se uma criança dissesse papai, papai. E não há barreiras, não há temor religioso. Existe ali um acesso livre e amoroso ao Todo-Poderoso. Por isso que é bom você depender desse Pai, você estar ligado com esse Pai. Em Efésios, capítulo 2, versículo 18, vamos lá aqui na nossa Bíblia digital, Efésios, capítulo 2, versículo 18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, por causa daquilo que Cristo fez. Morreu na cruz e se entregou por nós. Temos uma identidade legítima. O clamor Abba, o Pai do coração, não é um esforço humano, mas é o próprio Espírito que ora por nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
confirmando a nossa posição jurídica. Eu não sou um bastardo, eu sou filho. Eu não sou um escravo, eu sou filho. E como filho, você pode se libertar de todo medo. Como filho, você pode se libertar de toda angústia. Como filho, você pode se libertar de toda insegurança. O amor perfeito expulsa o medo da punição. O crente deixa definitivamente de ser um réu para ocupar o lugar de filho legítimo. Olha o que 1 João, capítulo 3, verso 1 fala. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos. Não é de cavalo, não é de aparelho, é de filho. O que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não o conhece. Existem muitas pessoas que ainda não reconhecem Deus na sua vida porque de fato elas não conhecem a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos um duplo testemunho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A verdade objetiva é uma declaração jurídica de adoção operada por Deus e o testemunho direto do Espírito Santo. Já a consciência subjetiva é a nossa mente regenerada, pacificada, responsiva a essa graça. A certeza inabalável é a fusão divina, que remove qualquer tipo de dúvida sobre uma nova identidade eterna. Essa certeza inabalável é esta fusão. Nós não estamos mais sozinhos, nós não caminhamos mais sozinhos, nós não somos mais escravos do medo. Nós agora somos, de fato, filhos do Altíssimo. No segundo pilar, nós temos direção. Somos conduzidos pela mão. Essa dinâmica de aguentai não é coerção, não é manda quem pode e obedece quem tem juízo, não. Esse verbo grego, agontai, significa guiados. Indica que você vai ser levado pela mão. E é isso que marca um verdadeiro filho, né? Não é uma filiação nominal, um sobrenome. Não é ser da família Ferreira ou ser da família Maciel. Mas é uma vida instruída de perto. A instrução, a própria palavra mandamento, né, os 10 mandamentos, ela foi mal traduzida porque mandamento nos remete a isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não é um mandamento. A palavra grega ali original, hebraica, é instrução. O dever de um pai, o dever de uma mãe, conversar, é instruir os seus filhos. Agora, as decisões são deles. A gente não cria filhos para nós. A gente cria filhos para vencer todos os desafios que existem no mundo. Nós temos aqui 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 de João 2, 27. Achei. Vocês, porém, receberão dele a unção, e ela permanecerá em vocês, de modo que não precisam de mais ninguém que vos ensine a verdade, pois o que a unção lhe ensina é a verdade, não a mentira. É tudo que vocês precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção,
permaneçam nele. E que nós precisamos de gurus, de internet, para dizer faça isso, faça aquilo? Não. Nós precisamos ser conduzidos pela mão de Deus. Essa instrução é a unção do Senhor. Os nossos impulsos internos, o Espírito Santo vai guiar. Os nossos desejos, as nossas motivações, a nossa inspiração vai ser regenerada. Nós teremos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vive diferente, fala diferente, veste diferente. É tudo diferente. Porque vai haver uma presença contínua. Nós não somos órfãos, nós não fomos deixados órfãos. O Espírito Santo será nosso tutor diário, divino, que vai caminhar conosco, que vai nos dar a mão em todo o curso da nossa vida. Caminhar com Deus é a melhor coisa, é a melhor decisão que o homem, a mulher, que o jovem, que o adolescente, que o idoso pode ter na vida. Quando nós damos a mão, nós demonstramos a dependência. Sabe, criança pequena? E quando vai atravessar a rua, você dá a mão para ela e aí você atravessa junto dela. É essa dependência do Pai que está no céu. Essa dinâmica de mortificação é pelo Espírito que mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Romanos 8,13. De um lado nós temos a carne, do outro lado nós temos os frutos do Espírito, ou fruto, né? E no meio nós temos a ação do Espírito Santo. Do lado da carne nós temos um sufocamento que nos faz morrer até perder as forças. Uma vontade pecaminosa que deve ser definitivamente rejeitada, submetida à palavra. O crente nessa batalha, ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. Ele tem que lutar com todas as armas para vencer o desejo do pecado, a fantasia do pecado, a loucura do pecado. E do outro lado nós temos o fruto do Espírito que nos nutre a andar no Espírito, a entregar a nossa mente ao controle do Espírito Santo, a ocupar-se constantemente com as coisas lá do alto, lá de cima, e não satisfazer as nossas concupiscências. Professor Eduardo Maciel, o que é concupiscência? É a inclinação que nós temos para as coisas erradas. Todo ser humano tem essa tendência. Não importa se é pastor, se é obreiro, se é evangelista, se é diácono, se é irmão. Todo ser humano tem uma tendência de fazer as coisas erradas. E nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo 24 horas por dia. O tempo administrado pelo Pai. Debaixo dos tutores nós temos o Cronos. O Cronos é um tempo em que o herdeiro ainda é menino, ele se submete à severidade da lei, mas existe uma promessa que quando ele crescer, ele vai tomar posse da herança. A gente vê muito isso nos filmes ali de guerra, né? O príncipe sendo preparado com as armas, lutando para um dia poder assumir o lugar do pai, do rei. E nós temos a plenitude dos tempos, que é o Kairos. O Pai Celestial tem o controle absoluto do momento oportuno, exato. Ele sabe exatamente o instante perfeito para ortogar as promessas eternas na vida de cada crente. E que é o Kairos de Deus? O Kairos de Deus é o tempo certinho. Às vezes o nosso cronos está muito adiantado. Às vezes a gente está descendo a Serra das Araras
a 120 quilômetros por hora, mas a Serra das Araras tem que descer a 40. Só existe radar porque as pessoas não querem cumprir a lei. Se todo mundo cumprisse a lei, não precisava nem de radar, precisava nem de multa. Olha o que Gálatas 4:4 fala. Mas quando chegar o tempo certo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Que tempo é esse? Kairos. O tempo de Deus. Às vezes o nosso Cronos está muito adiantado. O nosso relógio está a 1000 por hora. Nós precisamos alinhar o nosso Cronos ao Kairos de Deus. O terceiro pilar são os herdeiros de Deus. Kleronomos. O direito legal da adoção. A herança não é um fruto de mérito humano, não é meritocracia, mas uma consequência jurídica direta da adoção graciosa de Deus. Efésios 1:5. Filhos, logo herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Todo filho, ele precisa estar no testamento do pai. Todo pai precisa entender que ele tem filhos. E se eu tenho filhos, eu preciso incluí-los no testamento. Bênçãos, presentes, é o que já possuímos hoje, a justificação, que é a declaração absoluta de inocência, a salvação imediata da condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as vontades da carne, mas segundo o Espírito. Promessas futuras. O que nos aguarda, hein, turma? O que aguarda a igreja? A vida eterna, a total isenção dos pecados e a glorificação final dos nossos corpos. A vida eterna não é a existência eterna. Existência eterna todo mundo verá, todo mundo viverá. Agora, vida só se estivermos em Deus. Nessa balança nós temos o peso da coerência. Por sermos co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, existe a associação, a filiação nos associa ao Filho primogênito, a participação, a glória não vem de um preço, somos co-herdeiros, então temos participação também no sofrimento de Cristo. Tem gente que acha que é só sombra e água fresca, né? Vida cristã também é vida de renúncia, de perseguição e propósitos. A cruz precede a coroa. As aflições presentes têm um propósito eterno para nos moldar à imagem do Filho de Deus. Tudo o que aconteceu com José lá no Egito era para moldá-lo, prepará-lo, forjá-lo para ser o primeiro-ministro daquela terra. E tudo o que acontece comigo hoje tem um plano maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez eu não entenda, num primeiro momento, por que eu estou passando por isso. Mas depois, lá na frente, eu vou entender que tudo foi uma escola, tudo foi um aprendizado. O penhor divino é uma garantia inquebrável. Lá no mundo antigo,
Havia essa prática de penhorar alguma coisa como pagamento inicial de um empréstimo de alto valor. Servia como uma garantia. Se a pessoa não pagar, eu vou ficar com isso aqui. Na realidade teológica, o Pai nos deu um documento. Não nos deu um documento, um objeto. Ele deu a sua própria presença. Ele deu o seu próprio Espírito que habita em nós. Esse é o selo. Essa é a garantia de uma glória futura, eterna. Essa é a prova jurídica definitiva de que Deus concluirá nas nossas vidas a sua glorificação. Eu queria uma prova mais do que o Espírito Santo na tua vida. Não existe prova maior. Não existe bênção maior. O Espírito Santo habita em nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Em síntese, temos a libertação, o resgate, fomos tirados da escravidão, fomos libertos do jugo do medo e das trevas. Há uma obra executada pelo Filho na cruz. Temos a filiação e a direção. Deus nos mostra o caminho, nos pega pela mão. Somos selados pelo Espírito da adoção. Abba, Pai, Paizinho, Papai. Temos uma mente guiada diretamente, agontai, e vivemos uma mortificação contínua da carne. Paulo dizia: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Então, é uma tensão entre carne e espírito que nós vivenciamos todos os dias. E uma herança eterna, uma consumação de co-herdeiros em Cristo na glória maior, de plenitude de tempos, kairóis, e de um plano original do Pai sendo consumado, teotelestai. Foram as últimas palavras de Cristo na cruz. Está consumado. Na prática, quando nós andamos no Espírito, nós temos uma submissão mental, entregamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, logo de manhã, na nossa oração, no nosso devocional, temos uma rejeição ativa, abandonamos conscientemente qualquer hábito de natureza pecaminosa, de concupiscência, de inclinação da carne. Fazemos um clamor diário, cultivando o hábito de orar, de buscar, de jejuar. Isso é intimidade com Deus. Não é religiosidade baseada no medo, é fé, é amor. Imagina eu pegar meu carro aqui agora em São Paulo e ir lá para o Rio de Janeiro com a minha esposa, 3h30, 4 horas, 5 horas de viagem, e eu não falar com ela uma palavra dentro do carro. Quando chegar lá no Rio de Janeiro, ela vai perguntar: Eduardo, aconteceu alguma coisa? Você está com alguma coisa contra mim? Você passou a viagem toda sem falar nada, Eduardo. Muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. Passamos dias sem falar com Deus. E a confiança no Kairóis descansa no tempo do Pai. Descansa no tempo de Deus. Existe o cumprimento das promessas. Você precisa saber que o Espírito Santo te deu essa garantia. Não é um objeto que está penhorado, é o próprio Espírito que habita em nós. E se o Espírito habita em você, se o Espírito mora em você, meu irmão, seremos imbatíveis. Ele mora em nós.
a Trindade e a Igreja de Cristo. É o nosso último tema. O Deus único revelado em três pessoas eternas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A redenção da igreja não é uma obra de um só. Não é só a obra de Deus Pai. Não é só a obra do Espírito Santo. Mas é uma sinfonia divina. No passado, no presente e no futuro. A verdade prática é que o Pai elege no passado. O Filho, ele vai redimir no presente. E o Espírito vai santificar no futuro, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. O que eu entendo? Cada um tem seu papel. O Pai no passado, o Filho no presente e o Espírito Santo no futuro. Se é uma triunidade, cada um tem a sua missão. O plano redentor tem origem na igreja. A comunhão é a vida da igreja. E a missão é o propósito da igreja. E quando eu falo igreja, não é a instituição, não é a placa denominacional, não é o CNPJ. Quando eu falo igreja, não é a grife. Quando eu falo igreja, somos nós. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. Número 1. O plano redentor. Como é que a igreja ela nasce? Nós estudamos isso em Atos dos Apóstolos. Mas aqui em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 2, olha o que diz Pedrão. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência, para a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. A igreja, ela nasce em Pentecostes, mas ela já existia no coração de Deus há muito tempo. Há muito tempo já havia um plano redentor. Deus Pai elege a igreja na sua presciência, porque Deus sabe o passado, o presente, até o futuro. O verbo grego prognosco significa conhecer de antemão. É a raiz do prognóstico. Prognóstico é uma análise de antemão. Jesus Cristo, através do seu sangue, nos trouxe redenção, nova aliança, nova vida, ato substitutivo. O único definitivo que reconcilia o homem. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Mediador é Cristo. O Espírito Santo faz a santificação e a separação. O termo grego hagiasmos indica purificação, consagração para o serviço do reino. Por isso que não deve o neófito
colocar a mão no arado e querer fazer alguma coisa para Deus. Essa pessoa ela precisa, no mínimo, ser madura na fé. No mínimo, ela tem que ter maturidade. Olha o que 2 Tessalonicenses, capítulo 13, verso 2. Ih, troquei, ó. O TDAH em ação, na prática. Capítulo 2, versículo 13, Tessalonicenses. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito Santo que lhes torna santos pela fé na verdade. É esse povo santo e separado que o Espírito Santo capacita. Qual o papel do Espírito Santo na Trindade Redentora? A salvação ela começa, obviamente, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. A única etapa da santificação que não requer um consentimento prévio. Quem convence sempre será o Espírito Santo, sempre. Quem convencerá do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Do juízo, o veredito divino sobre o príncipe deste mundo, os que rejeitam a voz de Deus. Da justiça, a prova de que a justiça é possível e desejada por Deus. E do pecado, a culpa humana, especialmente a descrença do Filho. Então, o convencimento, ele é uma obra do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas eu queria tanto dar uma surra no meu parente para ele converter. Vai converter não, só vai criar revoltas aí no seu filho, no seu parente. Agora, se você pedir o Espírito Santo fazer uma obra de convencimento, aí sim, ele convence. Segundo, a comunhão com a Trindade. Como que a igreja, ela hoje sobrevive? A gente pode ir lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, e também no versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. Deixa eu abrir para vocês aqui que eu esqueci. Todo o povo santo lhes envia saudações. Todo o povo santo lhe envia saudações. Como é que a igreja vive? A igreja vive em amor. A igreja vive em comunhão perfeita com a Trindade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em uma extrema comunhão, a gente tem que procurar ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Quais os pilares arquitetônicos dessa igreja? O primeiro pilar é o amor de Deus Pai. É a fonte do nosso sustento e da nossa perseverança cristã. O segundo pilar é a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Foi o acesso que ele nos deu diretamente, sem intermediários, a Deus Pai. É ele o caminho, é ele a verdade, é ele a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. João 14, 6. E o terceiro pilar é a comunhão do Espírito. Essa dimensão espiritual que promove uma verdadeira unidade no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar mais juntos, vivendo a verdade em amor,
pelo auxílio de todas as juntas, ligados. Orar no Espírito, intimidade ativa e dependência de Deus. Direção divina, o Espírito Santo guia até nossas interações e intenções. Reconciliação e perdão, o ambiente sacrificial da graça. Não pensa você que é fácil perdoar não, tá? Não pense você que vento que venta aqui não venta lá. Não pense você que num primeiro momento não dá um... Mas a vingança não é nossa. A vingança, ela é do Senhor. A gente não pode pagar o mal com o mal. A unidade no corpo, a perseverança orgânica da Igreja de Jesus. Essa é a anatomia da verdadeira unidade. Essa é a verdadeira unidade cristã, que não ocorre de rituais humanos, porque se o Espírito Santo não estiver ali, a gente não consegue não. Nós somos encrenqueiros. Aonde a gente chega, a gente arruma uma quizumba, a gente arruma uma bagunça, a gente arruma uma briga. Não tem família e tá tudo muito bem no Natal, daqui a pouco alguém fala uma besteira lá e arruma logo uma briga. É assim. É assim. Nós somos encrenqueiros. Nós somos. Número 3. Qual é a missão da igreja? Para onde a igreja ela vai? Para onde nós temos a nossa passagem comprada? Para onde a igreja de Jesus ela vai? Olha o que temos aqui em Mateus 28:19. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, Américas, Europa, Oceania, África, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho, batizando em nome do Espírito Santo. Para onde vamos? Qual o papel da igreja? Missões. A igreja precisa se tornar uma igreja missionária. O Pai idealiza o desejo eterno de que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. O envio do Filho é o ápice desse plano eterno. Se o Filho veio para salvar a todos, por que eu tenho algo no meu coração contra alguém e condeno esse alguém e lanço esse alguém no inferno? O Filho, ele comissiona. A grande comissão é um mandato educacional, é uma proclamação para fazer discípulos. Vão e façam discípulos em todas as nações. Façam discípulos. Se a nossa geração não for a última e houver outras gerações, a obra do Senhor precisa continuar. A obra de Deus precisa continuar. E para isso temos que fazer discípulos. O Espírito capacita. O derramamento no Pentecostes do Espírito Santo concedeu dons, orientou para a evangelização e deu poder de testemunhar. Atos 1:8. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E que eu sou uma testemunha. E que você é uma testemunha de Cristo.
O nosso papel é testemunhar do amor de Deus. A fórmula do batismo: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, turma, não é uma liturgia da igreja, mas é uma confissão pública, uma imersão completa na totalidade da obra redentora cooperativa da Trindade. Eu, quando fui batizado, o pastor que me batizou, ele não disse, seja batizado em nome de Jesus. Ele não disse, seja batizado em nome do Pai, em nome de Deus. Ele não disse, seja batizado pelo poder do Espírito Santo. Não. Quando eu desci as águas, quando eu fiz a minha confissão pública de que a partir daquele dia eu viveria para Deus, ele me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Pai, na sua origem, elege e conhece. O Deus Filho redime e substitui. E o Deus Espírito Santo santifica e separa. No sustento, o Deus Pai nos sustenta em amor. Ele é a fonte do amor. Jesus é a fonte da graça, o acesso, o livre acesso. E o Espírito Santo a fonte da comunhão, da unidade. O propósito de Deus Pai é idealizar o plano, a missão. A igreja em Jesus comissiona. Jesus Cristo comissiona a igreja. E o Espírito Santo capacita com poder. Dessa maneira fica bem didática para você entender o papel de cada pessoa da Trindade. Qual é a resposta da igreja? A igreja, ela é trinitária, ela crê no Pai, ela crê no Filho, ela crê no Espírito Santo, na sua origem, na sua essência. E aí nós devemos, como cristãos, viver em dependência constante do Espírito. Sem mim, nada podeis fazer. Zelar e permanecer nesse amor condicional, incondicional, do Pai, e também ser inabalavelmente fiel à graça de Deus. Ser inabalável como uma rocha. Como Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Inabalável. Os problemas vêm, as provações se levantam, mas somos mais fortes, porque temos Jesus. A doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina abstrata, ela é uma doutrina prática, viva, transformadora. A igreja hoje vive, persevera e cumpre a sua missão exclusivamente em comunhão com um Deus que é triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa aula número 3 de Teologia da Trindade. Agora eu quero falar com vocês sobre o nosso curso de liderança e gestão de pessoas, que vai acontecer sábado agora em Nova Iguaçu. Vai ser focado em desenvolver o líder que habita dentro de você aí, transformar equipes, alcançar resultados extraordinários, porque a nossa liderança inspira e a gestão de pessoas transforma. Sábado agora, 8 da manhã, em Nova Iguaçu, na Fastef. Entre em contato com esse zap aí para você fazer a sua inscrição. Ah, professor, mas eu não sou líder de nada. Não entendi. Você não é líder da tua casa? Você não é líder da tua vida?
Você não assume posturas e lideranças? Até quando? E que nós vamos estudar? Nós vamos aprender os perfis e os estilos de liderança, as diferenças entre chefe e líder, líder-chefe, autoridade, responsabilidade, como motivar pessoas, como trabalhar em equipe, como dividir tarefas, fazer planejamentos, ter estratégias, administrar a si mesmo. O filósofo disse: conhece-te a ti mesmo. Eu acho que a tarefa mais difícil para o ser humano é essa auto-administração. 8 tipos de inteligência, não existe ninguém burro. Caráter, personalidade, temperamento dos líderes, das pessoas. A gente vai aprender a ler pessoas. Dificuldade da liderança, como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Visão, missão, trabalho, política das empresas. O sucesso que você vai ter nos seus projetos, nos teus sonhos. E as características dos líderes medíocres e muito mais, porque tem pergunta nesse workshop, tem troca de experiências, expertises. A gente vai ter profissionais lá de todas as áreas. Vale a pena você compor essa mesa, vale a pena você estar com a gente. Ainda tem vaga, então entra rápido em contato. O valor para você de R$ 268, que é o preço do curso, lá no portal de aluno, para ele fazer online. Mas quem for fazer presencial, taxa única, só paga R$ 97 no Pix, no dinheiro. Ah, professor, não tem o Pix. Pode pagar no cartão, só tem a taxinha da máquina lá, não deve dar mais do que R$ 10, não vai onerar em nada e você vai se preparar nesse dia. Você vai estar com a gente nesse dia. Sábado agora, de 8 da manhã, às 4:30 da tarde, a gente para almoçar para você aprender sobre gestão de pessoas. Você vai conseguir estar com a gente. Se você estava em dúvida, você vai conseguir estar com a gente. Eu te espero neste sabadão, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula número 4 de Teologia da Trindade.